questão traz uma tirinha e nós vamos ter que resolver a partir da interpretação dela. Vamos observar? Você tem aí a Mafalda, e aí no primeiro quadro ela está lendo aí um livro. Democracia, do grego demos, povo, e kratos, autoridade. Governo em que o povo exerce a soberania. Na segunda tirinha, a Mafalda está morrendo de rir. Na terceira tirinha, ela está agora já de noite, veja, né, que no primeiro quadrinho lá está de dia, o sol na janela, está de noite na hora da janta e ela continua a rir. E aí, na última tirinha, está aí já todo mundo dormindo, ela parece, né, que não vai conseguir parar de rir, ela continua rindo e vai varar a noite aí rindo. Ora, na verdade, essa charge, essa tirinha, ela faz uma crítica ao conceito de democracia e aos regimes democráticos que foram estabelecidos ao longo do tempo. Porque democracia, do ponto de vista teórico, seria um governo no qual a autoridade é dos representantes do povo. Aliás, a autoridade é do povo. Mas isso que você vai acabar percebendo acabou não existindo em nenhum momento. O primeiro momento em que nós tivemos democracia, que foi na Grécia Antiga, essa democracia ela era totalmente restrita. Por quê? Só eram considerados cidadãos os homens, adultos, nascidos em Atenas, filhos de atenienses. Então, aqueles que eram estrangeiros, as mulheres, os menores, os escravos, todos estavam colocados de lado e não participavam das decisões da cidade-estado. Posteriormente, nós fomos tendo outros sentidos, né, de governos democráticos, mas as democracias eram democracias indiretas, ou seja, os governos eles são estabelecidos, eles são organizados pelos representantes do povo. Então, no nosso regime, por exemplo, atual, as pessoas, aqueles que são cidadãos, eles devem votar e, através do voto, eles escolhem os seus representantes. Então, dessa forma, o que você acaba percebendo é que as pessoas escolhem os representantes governam o Estado em benefício das pessoas. Era para ser assim. Porém, não é o que acontece. Infelizmente, devido à falta de consciência política e todas as estruturas corruptas dentro do processo eleitoral, como compra de voto, como troca de favores, clientelismo, tudo isso acaba levando a que os governantes, alguns deles, não representem a sociedade em si, a população, mas pequenos grupos que financiam as suas campanhas. Então, dessa forma, a Mafalda faz aí uma crítica aos regimes democráticos atuais. Vamos dar uma olhadinha, então, nos itens. Olha aí o que vai dizer a letra B. Há uma discrepância, uma distância imensa entre a teoria política e a realidade histórica dentro da construção do processo democrático. Veja que a democracia, teoricamente, deveria ser um regime, um sistema político que representasse os anseios das camadas populares. Mas, dentro das estruturas políticas que se estabeleceram ao longo do tempo, os interesses econômicos, os interesses sociais, que acabavam privilegiando um pequeno grupo, os políticos acabaram representando esses pequenos grupos, a partir do momento em que os políticos são eleitos graças ao financiamento de suas campanhas por esses grupos. Nessa questão, nós temos duas imagens, em dois momentos diferentes da história. Vamos dar uma olhadinha? A primeira imagem, você tem aí a marcha da família com Deus pela liberdade. A segunda, você tem lá, intervenção militar já. O Brasil exige ordem e progresso. Nós estamos vendo dois momentos históricos diferentes. Na primeira, nós temos o movimento das classes conservadoras, da elite da classe média, contra o governo nacionalista de João Goulart. E por que o governo nacionalista era uma ameaça? Simples. Porque o Brasil, desde Dutra, e depois, principalmente no governo de Juscelino Kubitschek,
o Brasil foi entregue ao capital estrangeiro. As multinacionais passaram a dominar o nosso cenário político-econômico. E quando o João Goulart assume a presidência, ele, como herdeiro político de Getúlio Vargas, ele tinha uma visão nacionalista. Assim, os norte-americanos, preocupados com o andamento desse governo, através de uma estrutura denominada de Operação Brother Sun, eles pretendiam então desarticular o governo do João Goulart e estabelecer um golpe. Esse golpe, no caso, com a força militar, mas com o apoio civil. Você vai ter, então, o embaixador dos Estados Unidos aqui, o Lyndon Gordon, ele articulou com vários políticos e com vários empresários ligados ao capital estrangeiro para apoiar o golpe e, dessa forma, derrubar o governo de João Goulart. Mas qual era a justificativa para amedrontar o povo? O comunismo. Na verdade, a partir do momento em que João Goulart prometeu as reformas de base, e aí você tinha a reforma agrária como a grande locomotiva desse processo, João Goulart, então, ele passou a ser taxado como comunista. E aí, a classe da elite e a classe média conservadora morriam de medo do Brasil se transformar numa Cuba. Ora, assim os militares chegaram ao poder e estabeleceram um governo ditatorial por 21 anos. Depois nós passamos esse processo, chegamos no processo democrático, foi eleito então Tancredo Neves com José Sarney, os demais presidentes foram se revezando até chegar ao governo de Dilma Rousseff. No governo de Dilma Rousseff, nós tivemos um governo que era representado pelo Partido dos Trabalhadores, que oficialmente então iria representar os interesses da classe trabalhadora. Mas também você não pode esquecer que a campanha eleitoral desse partido foi financiada por grandes empresários e por bancos. Porém, nós tínhamos uma situação de insatisfação por parte do grupo derrotado nas eleições, que exigia uma recontagem de votos, não aceitava a derrota do processo eleitoral. E aí, esse grupo, ligado a determinados setores econômicos, onde você tem aí, inclusive, a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, eles vão financiar manifestações contra o governo, acusando de comunista, de que o governo estava alinhado com a Venezuela, né, de Nicolás Maduro, onde você vai ter, então, todo um clima de tensão, onde, inclusive, algumas pessoas, como está aí na foto, solicitavam eleições, as pessoas solicitavam intervenção militar. Dessa forma, vamos dar uma olhadinha nos itens. Quando você, então, observa a letra A participação de setores conservadores da sociedade contra governos acusados de comunistas, essa é a grande jogada. As pessoas, principalmente as mais pobres, não sabem nem o que é o comunismo, mas morrem de medo dele. Assim, quando Getúlio Vargas quis estabelecer o Estado Novo, quando os militares assumiram o poder em 64, e mais recentemente, a pressão sobre o governo de Dilma Rousseff, utilizar a estratégia do combate ao comunismo é uma estratégia eficiente para ter o apoio da classe média conservadora. Essa questão vai tratar um pouco sobre a questão, a relação, né, que havia dos movimentos sociais com o movimento feminista, né, lá no início, e como ele é visto hoje, né, contemporaneamente, tá bom? A questão fala o seguinte, começa com um texto, né, da obra Historiografia Brasileira em Perspectiva, e fala o seguinte: numa obra clássica, a obra chama O Segundo Sexo, publicada em 49, Simone de Beauvoir fez uma observação fundamental. As mulheres não tinham história, né? Isso aqui é muito importante. Não podendo, consequentemente, orgulhar-se de si próprias. Ela dizia ainda que uma mulher não nascia mulher, mas tornava-se mulher. O alerta dado pela filósofa francesa serviu como um dos textos fundamentais para o movimento feminista. Movimento nascido de outro em prol dos direitos civis, né? Então vamos falar um pouquinho aí sobre a questão do feminismo, né? De onde surgiu, o porquê do feminismo ter surgido, né? E a relação que ele tem na contemporaneidade, né? Então nós vamos falar um pouquinho aí sobre Simone de Beauvoir,
né? Vamos ver como a obra da Simone foi tão importante para que a questão feminista ganhasse também mais destaque, obviamente, não só por ela, mas por diversos outros autores, outras autoras, né? E também pelo movimento em si, né? Na alternativa A, nós vamos falar o seguinte, né? O comando diz o seguinte: tendo fragmento de texto como referencial interpretativo, né, infere-se, alternativa A, que a igualdade de gênero já foi alcançada pelas mulheres, né, que consolida seu papel na história ocidental. Obviamente, essa alternativa é incorreta, né, já que há uma luta diária e constante, né, das mulheres para que não haja uma discrepância tão grande, ou que não haja discrepância de maneira alguma da relação homem e mulher, né, da relação de gênero. Portanto, alternativa A, alternativa incorreta. A alternativa B fala no desenvolvimento, né, infere-se que o desenvolvimento de uma historiografia engajada entregou para as mulheres o sonhado destaque. Ora, a historiografia é responsável também, direta ou indiretamente, por relegar, né, as mulheres a segundo plano, né? Então, como que a historiografia poderia dar destaque, né, entregar para as mulheres esse sonhado destaque, né? Então, a alternativa B também é incorreta. A alternativa C fala que a memória social do movimento pela igualdade de direitos tem privilegiado o engajamento das feministas. Ora, essa memória social, né, dos movimentos, não foi isso que relegou o destaque para os feministas, né? Não é por conta disso, né? Então, a alternativa C também torna-se incorreta pela questão falar sobre essa questão da memória social do movimento pela igualdade de direitos que privilegiou o engajamento, né? Efetivamente, esse é o erro. A alternativa toda está incorreta, né? A alternativa D, de dado, fala que o crescimento do papel das mulheres no Ocidente tem recebido espaço nos debates de forma atemporal. O que isso quer dizer? Que sempre houve, né, uma oportunidade para a inserção da mulher nos debates, né? Principalmente quando a gente fala na questão do Ocidente. Essa questão está errada justamente no ponto, a alternativa está errada, quando fala que é atemporal, né? Ou seja, sempre houve, né? E obviamente, embora hoje, né, nós tenhamos uma participação maior da mulher nos debates mais diversos, é algo que vem sendo, né, vem crescendo, mas efetivamente não é algo que sempre aconteceu. O que nos leva à alternativa que a história das mulheres foi relegada a um segundo plano, no qual os direitos civis dessas eram limitados. Vamos resolver aqui uma questão que fala sobre um problema bastante comum verificado à nossa agricultura, aqui no Brasil sobretudo. Esse problema ele é associado ao desenvolvimento agrícola para aqueles grupos que obtêm poucos recursos para que eles possam desenvolver a agricultura. É algo prático, barato, mas que apresenta algumas consequências. Vamos ler juntos aqui o nosso texto base para que a gente possa buscar depois uma solução. Para obter-se o terreno para o plantio, o mato precisa ser derrubado, galhos e ramos cortados, e depois de secarem precisam ser queimados. É um trabalho duro. Em geral, é feito por grupos de homens acostumados com esse serviço. Eles são pagos por um chefe, o qual contrata o serviço com os donos das terras. Depois de mais ou menos 2 a 3 meses que o sol secou as folhas e os galhos, pode-se começar a queima do mato, um acontecimento notável, esperado com grande tensão. Ok? Partindo para o comando da nossa questão, é importante que façamos uma observação com bastante atenção. Vamos juntos. A prática sucessiva, ok? Presta atenção nisso. A prática sucessiva da queimada, com o intuito de favorecer o manejo agrícola, tem como consequência. Então veja, no texto base, fala-se sobre um processo em que, no final dele, teremos uma queimada de folhas e de galhos, depois de um processo de desmatamento. A partir daí, terá uma ideia, aquele que promoveu esse desmatamento e essa queimada, de desenvolver uma cultura agrícola, alguns tipos de culturas agrícolas. E o nosso comando ele fala sobre a sucessão, sobre a repetição
desse movimento, a repetição dessas ações para a agricultura. Então vamos para os itens. Como consequência, item A correção da acidez do solo, mantendo a fertilidade natural. Esse item a gente vai eliminar pelo fato de que nós não vamos ter uma correção da acidez, na verdade, ao longo do tempo, esse processo provocará um aumento da acidez do solo e a fertilidade natural ela vai ser comprometida. Item B, a ampliação da capacidade de reter o fertilizante no solo. Na verdade, não. O intuito seria aqui o de limpar o solo, digamos assim, e de acelerar o processo de decomposição dessa matéria orgânica, o que inicialmente pode até ajudar no plantio, mas dentro de poucos anos esse solo vai ser comprometido e ele não vai mais servir para a agricultura como inicialmente. Então a gente elimina também o item B. Item C, o empobrecimento do solo, eliminando as atividades microbióticas. Então nós vamos ter esse item aqui com a informação correta. Empobrecimento do solo, depois da prática sucessiva, por isso que eu quis chamar a atenção para essa palavra, nós vamos ter inicialmente até algum benefício, mas sucessivamente, obtendo-se um resultado de solo a partir da queimada, nós vamos ter o empobrecimento do solo, eliminando as atividades microbióticas. Vamos só terminar aqui a resolução para que a gente possa apontar aqui o item C como resposta do nosso item. A dificuldade no processo de lixiviação do solo. A lixiviação seria o processo em que as folhas, galhos, elas são levadas pela chuva, como se fosse uma lavagem do solo. Normalmente são levados para áreas mais baixas. Esse processo ele não é comprometido, né? Na verdade, as folhas e galhos elas foram eliminadas aqui dentro desse processo por conta da queimada, certo? O item é aumento da produtividade do solo, concentrando compostos inorgânicos. A verdade é que a produtividade está ligada a compostos orgânicos, a matéria orgânica, e que nós estamos falando de uma prática que é sucessiva. Eliminamos também o item E, ficamos então com o item C. Vamos para mais uma questão de geografia que fala sobre o processo de arenização. Vamos ao texto. Solo de sudoeste gaúcho sofre processo de arenização. Jean Ramos, de 27 anos, nasceu e foi criado no Pampa. É um homem simples, como todos os moradores da localidade de Jacaquá, única região do interior do município de Alegrete. De pé sobre uma pedra, Jean vê se estender a seus pés uma paisagem insólita. Em vez dos infindáveis campos e lavouras característicos do lugar, uma mancha de areia de 83 hectares, equivalente a cerca de 111 campos de futebol, que avança sobre os quintais das casas. O enunciado diz o seguinte: o agricultor descreve o grau de arenização verificado no sul do Brasil, intensificado em decorrência da superexploração agrícola e da pecuária extensiva. Alternativa D. Então, a questão, ela trata sobre o processo de arenização, como eu falei no início do vídeo, que é a formação de bancos de areia em solos já arenosos. No sul do país, isso acontece principalmente em decorrência da remoção da vegetação das pradarias para a prática da agricultura com o manejo da soja e da pecuária extensiva. Essas práticas intensificam os processos erosivos desse solo. Desse modo, a alternativa correta é a letra D. Essa questão traz um texto sobre o processo de destruição da floresta. Vamos dar uma olhada? De fato, que alternativa restava aos portugueses ao se verem diante de uma mata virgem e necessitando de terra para cultivo, a não ser derrubar a mata e atear-lhe fogo? Seria, pois, injusto reprová-los por terem começado dessa maneira. Todavia, podemos culpar os seus descendentes, e com razão, por continuarem a queimar as florestas quando há agora, no início do século XIX, tanta terra limpa e pronta para o cultivo à sua disposição. Veja que esse texto do século XIX,
ele faz uma crítica ao processo de desmatamento e de queima das florestas. Essa foi uma prática utilizada no início da colonização por uma questão de necessidade. Os portugueses chegaram, precisavam então abrir espaço para o cultivo da cana-de-açúcar em todo o nosso litoral e dessa forma então houve o desmatamento. E como consequência disso, nós tivemos uma exploração efetiva do Brasil colonial por parte dos portugueses. Ora, mas o que você vai perceber é que com a evolução da história brasileira, mesmo nós tendo novas práticas agrícolas, novos produtos, mas mesmo assim, a prática da queimada ela continuou sendo utilizada. Interessante que hoje, no século XXI, nós ainda temos essa prática. Ainda é muito comum você encontrar no interior, principalmente no Nordeste, você ter aquele processo de desmatamento, de derrubar, né, a roça antiga e queimar para poder utilizar o solo para uma próxima produtividade. Então, dessa forma, há uma necessidade de se usar de uma forma efetiva, mas, ao mesmo tempo, tem um interesse econômico. E dessa forma, a gente observa que, infelizmente, o interesse econômico acaba prevalecendo. Vamos dar uma olhadinha nos itens? Quando você observa, então, a letra B, vai dizer que consideraram que a queimada era necessária em certas circunstâncias. Veja que o texto está deixando bem claro quando ele diz que no início da colonização foi necessário se fazer as queimadas, se promover o desmatamento. Ele está fazendo uma crítica para o século XIX, mas, se necessário, seria então permitido, seria então observado como uma prática comum, como uma prática legalizada, a derrubada das matas e a sua queimada. Dessa forma, então, a letra correta é a letra B.